tempo é uma coisa, né? Boa noite aí, pessoal. Bem-vindos à aula de sistemas embarcados. Embarcados. Então, o que eu estava falando para o pessoal que já está aqui na sala é questão de tempo, né? Porque eu acabei de dar uma aula agora, e daí não dá tempo de vir, não dá tempo de me organizar para chegar na hora certinho. Se bem que eu cheguei às 20h40, né? A aula começa às 20h40. Então, tá bom. Não vamos nos ater a problemas sexuais. Vamos direto aí para a apresentação. E para variar, olha só, eu estava trabalhando lá no micro do meu quarto antes de vir para cá, né? Deixei o computador ligado lá, com o arquivo aberto, né? Então eu vou ter que salvar, abrir uma cópia aqui. Vocês entendem, né? Vocês que trabalham com isso aí, vocês sabem a dificuldade que a gente tem, né, para fazer as coisas, né? Mas beleza, estamos aí já há um bom tempo falando só asneiras, né? Só espero que as asneiras que eu tenho falado, elas tenham servido para a vida de vocês em algum momento, né? Porque eu estava discutindo com outra turma, né, gente? É assim, você saber as coisas é legal, né? Agora, você conseguir ensinar o que você sabe é uma coisa mais difícil, né? Você tem técnica, você tem que aprender. Tem gente que não tem o dom, né, para ensinar. Então é complicado, né? E às vezes a gente exige de muito demais das pessoas, né? E nem sempre as pessoas conseguem fornecer o que a gente consegue. Eu vejo isso sempre, né? Às vezes a gente exige do aluno e a gente acha que o aluno tem condição de nos fornecer aquilo, né? Às vezes, e a gente acredita na capacidade do aluno, mas às vezes nem o próprio aluno acredita nele mesmo, né? Eu não sei por quais motivos, mas às vezes ele mesmo acha que ele não consegue entregar o que o professor solicita. E daí você trabalhar com isso é um negócio meio complicado, né? Porque nem todo mundo é igual. As exigências, que para um podem ser poucas, para outros podem ser muitas, porque ninguém está na vida das pessoas, ninguém sabe, né? Mas eu estava filosofando aqui. Por que eu estou filosofando isso? Porque o pessoal me cobra de colocar coisas no portal. E eu não gosto de entrar naquele portal. Eu estava falando para outra turma. Só para eu colocar uma transparência no portal são 35 cliques. O cara que bolou aquele sistema lá, o cara acha que a gente está à disposição para ficar dando clique para ele. Ele gosta de clique, 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 clique. Né? Daí tem gente que entende e fala assim, pô, César, pô, não, eu entendo, então é mais fácil fazer desse jeito que você faz. Legal. Tem outros que falam, não, cara, eu estou pagando, né? Então você tem que pôr lá, tem que trazer de carro aqui em casa o trabalho, fazer o resumo, né? Daí você fica assim, poxa, como que eu vou fazer isso para os caras? Às vezes não dá. E por isso que eu atraso, né? Outro dia me falaram, pô, César, você atrasa quase uma semana para colocar o material lá à disposição da gente, para a gente assistir às aulas, né? Daí eu falei, nossa, mas, pô, então vocês estão assistindo às aulas, né? Mas por que o YouTube fala para mim que vocês não estão? Não, a gente tá vendo. Daí eu falei, pô, mas, cara, mas ninguém vê minhas aulas, cara. Você está reclamando porque eu não subi a aula, mas você não viu nenhuma ainda. Então, daí chega a época de prova, daí o cara vai atrás, daí ele quer ver as 8 aulas, tudo no mesmo dia, ver na velocidade de 3 vezes, achando que vai entender alguma coisa, reclama que não tem livro. Ah, cara, a vida de professor não é fácil, não é fácil, não é fácil, não é fácil, é fácil, agora vai ser fácil.
O Diego é meu defensor, hein, Diego? Vai levar um positivo. Ó, gente, vou falar para todo mundo. O Diego está dizendo assim, ó. Cara, é que esse povo, eu vou traduzir, tá? Não é bem isso que você está dizendo, né, Diego? Depois você se acerta com o povo. Mas ele está falando assim, é que tem gente que é preguiçosa pra cacete. O cara quer tudo de mão beijada e na boquinha dele. E se você fizer um pouquinho diferente, ele vai se sentir ameaçado. Então ele vai ficar bravo com você. Vou deixar claro, não foi isso que o Diego falou, não. O Diego falou assim, ó, dá para a gente ir anotando também, né, professor? Né? Aí nem precisaria do material. Tá bom, Diego. Eu vou concordar com você, mas vou discordar também. Por quê? Porque se você acha que só anotando o que eu falo vai te dar condições, por exemplo, de aprender e resolver problemas, talvez não, cara. Tá? Por quê? Porque a gente aqui, e assim funciona em todo curso superior, na realidade funciona em todo curso, né? A gente é um orientador, a gente direciona o, o aprendizado para onde a gente acha que a gente tem que ir. Né? Por exemplo, eu quando foi me dada essa matéria, essa incumbência, na minha cabeça está bem esclarecido até onde eu tenho que chegar com vocês. Tá? E de repente, ao modo com o qual eu esteja fazendo isso pode não agradar alguns, porque cada um entende de um jeito diferente, entendeu? E eu fico preocupado com isso, porque eu gostaria de agradar pelo menos a maioria, né? E eu não sei se tá atendendo às expectativas. E daí as pessoas que mais têm dificuldade, às vezes elas não conseguem expor, explanar a dificuldade que elas estão tendo em absorver o conhecimento. Principalmente para mim, que sou o cara que está tentando prover, né? Então, daí fica complicado. E eu fico assim perdido, eu não sei, né? Porque eu acho que está indo lento demais esse negócio aqui. Deveria ir mais rápido. Só que se vai mais rápido, daí ficam coisas para trás, né? Bom, não sei o que fazer. Né? Mas você é pago para isso. Tá legal. Eu vou, eu vou tentar fazer o meu melhor, como sempre. Né? Daí é bom, seria até bom vocês colocarem no chat, de repente, se as aulas, até o momento, né, estão sendo produtivas, se está dando para aprender alguma coisa, né? Ou até, se quiser mandar no e-mail, não sei. Eu acho que é legal. No final do curso, com certeza, do meu curso, da minha matéria, do jeito que eu ministro a aula, a gente vai ter um questionário, como já foi falado lá no início, né? É um questionário que, se você for honesto e sincero ao respondê-lo, sempre me ajuda a tentar melhorar mais e mais as maneiras com as quais eu ministro e com as quais eu lido com a informação. Tá? Mas é isso aí. Então, feitas as propagandas, né? Vou reforçar de novo, porque o Diego ficou bravo aqui. Ó, o Diego não falou aquilo que eu gravei. Tá bom? E, então, tá claro, Diegão? Já resolveu isso? Senão o pessoal vai cair de pau em cima de ti. Ai, ai, vamos lá, gente. É, Até na aula passada a gente falou da digitalização, né? E daí, então eu vou tentar explicar o porquê das coisas, talvez explicando o porquê que eu estou tratando dessa maneira, ajude, né, a direcionar e minimizar os problemas que eventualmente possam surgir, né? Mas é assim, como eu falei, tudo em sistema embarcado depende de você saber trabalhar com a digitalização de sinal. Porque num sistema embarcado, de acordo com as características dele, que a gente já viu nas aulas passadas, a gente precisa trabalhar com dados lá dentro. Né? E para a gente trabalhar com dados dentro desse sistema operacional, desse sistema embarcado, a gente vai ter que conhecer um monte de coisa.
tá? E a gente precisa conhecer um pouquinho mais do hardware, né? Um pouquinho mais da eletrônica. Porque no sistema embarcado, devido a uma série de problemas que a gente também já discutiu, a gente vai ter que trabalhar mais perto do hardware, né? E até na aula passada, eu lembro de ter colocado que a nossa, deixa eu ver, tem uma frase que eu coloquei aqui que eu achei tão legal, né? Porque eu copio as coisas, né? Vocês sabem como que funciona o esquema, né? Então, eu copiei de um cara essa frase aqui, eu uso ela e passei a usar ela não só para sistemas embarcados, né? O nosso, no cômputo geral, o que a gente precisa fazer mesmo é como fazer a minha eletrônica, né, o hardware do sistema embarcado, funcionar da maneira que eu quero. Bom, beleza. Então, para funcionar da maneira que eu quero, uma das coisas que a gente precisa conhecer é a linguagem de programação, né? Que a gente nem tocou nesse assunto, mas vamos tocar um pouquinho hoje. Qual que é a linguagem de programação que a gente usa no sistema embarcado? Vocês podem dizer aí, pode fazer em C, pode fazer em, sei lá, programar em Java, tá? Alguns podem até citar, não, mas se é sistema embarcado, talvez se a gente programar em Assembly do Intel i9, né? Pode ser, né? Mas aí a gente está trabalhando diretamente na linguagem de máquina, nos bits, né? E a linguagem assembly, ela é uma linguagem muito lenta para se trabalhar. Deixa eu colocar melhor, que esse lenta aí talvez deu não estou dizendo que seja lenta, eu estava até discutindo isso com outro professor, tá? Então, C++, pode ser C Sharp, né? Qualquer linguagem. Na realidade, eu acho que, Diego, a melhor linguagem para você trabalhar, para programar um sistema embarcado, se ele admitir que você utilize uma linguagem assim de alto nível, né? Que eu julgo ser uma linguagem de alto nível, tá? Se ele admitir, a melhor linguagem é a linguagem que você sabe programar, tá? E eu sempre digo assim, o melhor editor de texto é aquele editor que você sabe usar. O melhor manipulador de imagens é aquele manipulador de imagens que você sabe usar. O melhor software gráfico é aquele que você sabe usar. Então, se você sabe escrever em C e usa o Visual Studio, tá? E está acostumado com ele, ele é bem melhor do que o Sublime. Mas se você vai programar com Sublime, cara, ou se você vai fazer os seus textos com o Notepad, não o Notepad++, o Notepad mesmo, aquele bloco de notas do Windows, cara, depende de você, né? O que importa é assim, a ferramenta que é melhor para você é a ferramenta que você sabe usar. E veja bem, vocês devem estar trabalhando com linguagens de programação há algum tempo, e vocês devem ter percebido que cada cara vai dar aula de uma certa matéria para você, o cara tenta trazer a matéria para a zona de conforto dele. Por exemplo, eu trabalhei muito tempo com dialógica, Pascal. Eu trabalhei muito tempo com Pascal. Tá? Pascal é o tio do C. Né? A linguagem de programação, a linguagem legal, dá para você trabalhar, tem todas as características. Só que assim, então, quando eu vou dar aula de programação, talvez seja mais conveniente para mim eu trazer, né, a aula de vocês para trabalhar com Pascal. Só que, cara, ninguém mais trabalha com Pascal hoje em dia, né? Se você fizer uma pesquisa, quantas linguagens que estão surgindo? Alguém levantou a mão? Fala, Leandro. Levantou a mão, pergunta, Fiora. Mas pergunta, enfia o dedo nesse, nesse microfone que você tem aí. Pergunta mesmo, cara. Só, acho que foi sem querer aqui, porque eu não foi tempo pra levantar a mão. Tá bom. Tá bom. Ele levantou a mão sem querer. Tá bom. Não, beleza.
Aliás, cara, você tá lindo nessa foto. Você não vai trocar essa foto mesmo, cara? Eu não Esse vou, não. cebolinha meio. Esse cebolinha meio descarado. Hein? Beleza. Não, espasmo muscular, legal. Então, mas é o que eu estava falando. Então, você traz a linguagem de programação para uma coisa que lhe é comum, né? Que você conhece melhor. E é da mesma maneira, se você for trabalhar numa empresa e você conhece C Sharp, de repente é melhor trabalhar em C Sharp, não é? Ou se a empresa trabalha com C++, ou B Sharp, não sei. Daí você pode até dizer, não, mas os críticos dizem que tem linguagens de programação que são melhores que as outras, tá? Mas não sei. Eu acho que a melhor linguagem é aquela que você sabe programar, né? O melhor software é aquele que você sabe usar, tá? E às vezes a gente não sabe usar tudo, né? Mas dentro dessa lógica ainda, né, de digitalizar tudo, então a gente partiu, né, para a conversão de sinal analógico em sinal digital. Então, por quê? Porque, como eu falei, a vida é analógica, a voz é analógica, a visão é analógica, tudo é analógico. Então, você tem que converter isso daí, porque dentro de um sistema embarcado, você vai ter que trabalhar com um sistema digital. E quando eu falei que a linguagem assembly é mais lenta, talvez do que C++ ou do que C Sharp, eu não quero dizer no tempo de processamento lá dentro da máquina, no processador, no microprocessador, tá? No controlador. Não é isso que eu quero dizer. O que eu quero dizer é que é mais demorada, mais lenta para se produzir. Porque para você programar em assembly, você tem que saber todos aqueles comandos de assembly. E se a gente for colocar, sei lá, se eu abrir um parênteses aqui, né? Pô, a gente vai, sei lá, fazer um C++, include I/O.H. Tá? Tudo bem que. Tá? Então, vou fazer um negocinho aqui bem. Sei lá. Nossa senhora, faz tanto tempo que eu não programo. Tá? Daí aqui a gente pode colocar uma variável qualquer aqui, vai um int. Não, vamos fazer assim, para ficar até mais interessante. Int, né? Porque daí vai terminar, a gente dá um return aqui, né? Não sei. Vocês vão me corrigindo aí, porque eu não lembro como que se programa, tá? Não precisa me ensinar, não, mas só disso eu estou fazendo caca aí, porque vocês devem perceber mais que eu, tá? Mas daí eu vou colocar uma variável aqui, um inteiro, por exemplo. Tá? Um x, né? Defino inteiro x igual a 76. Tá? Daí um inteiro y igual a, sei lá, 2. Sei lá, e crio uma outra aí num float aqui, só para sacanear a gente. Float, sei lá, BST igual a 5.784. Só para a gente brincar aqui. Bom, eu coloquei a biblioteca, né? Criei o main aqui. Pô, estou esperando uma resposta que vai ser dada depois desse return. Ou seja, vai voltar alguma coisa para mim e o return vai voltar o número, né? É o número inteiro. Então, por isso que eu coloquei main int aqui. Não sei nem se está certo, nem lembro disso daí. Mas o fato é que é o seguinte, cara. Pega isso daí, o que eu estou fazendo? Meu, não estou fazendo nada. Eu estou colocando uma variável, estou dando um valor para a variável,
tá? Fixo, um número inteiro. Estou pegando uma outra variável que eu estou chamando de y, estou dando um valor de 2 para ela, tá? E não fiz nada, né? E criei uma variável que eu chamei de bosta aqui, 5.744, eu não fiz nada. Eu posso fazer uma soma, uma subtração, sei lá, tá? Mas o fato é que isso daí, pô, eu fiz aqui em 2 minutos, em poucos cliques, tá? Vai fazer alguma coisa isso daí? Não vai fazer porra nenhuma, tá? Não vai fazer porra nenhuma. Só que, para eu pegar essa mesma coisa e colocar em assembly, tá? Olha aqui, eu estou movendo um valor, tá? De 2 casas decimais para dentro de um registrador. Eu estou movendo um outro valor de uma casa decimal para dentro de um registrador, que eu nem sei qual é. Por quê? Porque quem vai cuidar disso não vai ser o meu compilador, né? Que vai pegar isso daí, vai transformar isso daí deixa eu ver, num C, pega um C, transforma lá no objeto, né? Binário. Por quê? Porque na realidade a máquina ela só vai entender 0 e 1. Então, isso daí, para a máquina lá, vai ser uma sequência de 0 e 1, 0 e 1. E, aliás, o standard, eu nem coloquei standard, STD, né? Eu nem lembro. STIO, sei lá. Tá? Que é a biblioteca standard aí do C. Cara, tem um monte de função aqui dentro, né? E quando eu for compilar isso daí, ele não vai pegar só as funções que eu estou utilizando aqui, o return, por exemplo. Ele vai pegar todas as funções que estão dentro desse H, tá? Que vão juntar com o que está dentro desse arquivinho em C e vai compilar para dar um comando lá para ler um determinado sensor qualquer que está me trazendo a informação. Cara, e essa informação tem que vir digital, concorda? Tem que ser um valor digital para o meu sistema, para o meu software entender. Não adianta eu falar que está 37 graus. Tá? Beleza. Para eu escrever isso daqui, tá? Óbvio que eu vou ter que conhecer linguagem de programação. Mas, para eu fazer isso daqui em assembly do i9, cara, eu vou ter que conhecer os comandos do i9, que não deixa de ser uma linguagem de programação de mais baixa. Vou ter que entender o kernel, vou ter que saber como que o meu sistema operacional se relaciona com os comandos que eu estou dando lá no assembly. E quando eu escrevo em C, tá? Eu já delego essa tradução, né? Essa compilação disso daqui num OBJ, que depois vai se transformar num executável, por exemplo. Tá? Eu delego isso para terceiros, né? Eu delego isso para quem criou o meu compilador. E tem um problema. A rapidez que eu quis expor aqui não é a rapidez de você processar, mesmo porque, hoje em dia, cara, a gente tem, é o que eu falei, tem gente que considera o Raspberry Pi, o Raspberry Pi, tá? Como sendo um sistema embarcado, mas aquilo não é um sistema embarcado, porra. Aquilo lá é um computador completo, com microprocessador, com portas, ele tem unidade aritmética, lógica, ele tem tudo. Os caras estão matando, vamos dizer assim, formiga, né? Uma Ferrari, né? Se colocar, imagina colocar um Raspberry numa máquina de lavar roupa, para controlar temporizador de quanto de sabão vai encher, quanto de, né? Cara, é meio complicado pensar assim. Mas eu tenho que conhecer lá o Assembly e trabalhar com Assembly é muito mais demorado. Porque aqui, cara, eu só coloquei a biblioteca básica, tá? Que está cheia de função que eu vou usar aqui no meu programa. Tá? E esse monte de... É só eu saber, né? Que nem o return eu já sei o que faz. Tá? Mas eu posso, sei lá, usar o printf aqui, não é assim?
Tá? IntF, eu nem lembro. Mas deve ser, né? Daí eu coloco entre aspas, escrevo aqui a variável que eu queria, né? O Y, por exemplo. Não lembro se é isso, tá, gente? Por favor, né? Não precisa me ensinar, não, mas se eu tiver muito errado aí, vocês falam para mim. Tá? Mas a ideia é essa, daí vai imprimir o que na tela? Vai imprimir o 2. Pô, mas e se eu usar um ponteiro aqui, né? Para usar ponteiro, como que é o negócio? Você coloca um negócio assim na frente da variável, tá? Põe o nome dela e um ponteiro, sei lá como que faz. Mas daí ele já não trabalha com valor propriamente dito, né? Ele vai trabalhar com o endereço de memória onde está guardado esse valor. Daí complica mais. Bom, mas é mais fácil escrever em C, com certeza, do que fazer tudo isso daí em linguagem de máquina, em assembly, por exemplo. Então é mais rápido eu escrever isso daí. Se eu conhecesse, então, ia ficar muito mais rápido, né? Então, programar em C++ é mais... Tem gente que acha que JavaScript é melhor, né? Ah, mas JavaScript não dá para programar sistema embarcado. Por quê? Porque JavaScript, cara, é um negócio interpretado. Então, JavaScript você tem que ter um interpretador lá, ele não é compilado. Daí você tem que ter um browser instalado dentro do seu sistema embarcado. Ah, mas pode ser. Como eu falei, se a gente está usando um Raspberry Pi para fazer isso, não precisa ser um Arduino, pode ser um Raspberry. Daí eu coloco lá um Google Chrome e ele usa lá o interpretador dele para JavaScript e ele faz a leitura normal e vai fazer a minha eletrônica funcionar da maneira que eu quero. Só que, então vocês entendem o contexto de lento ou rápido? Os processadores hoje em dia, os microcontroladores, eles trabalham com uma frequência muito alta já. Não estou falando 4 GB, 2,8 GHz. Pô, mas 16 mega, 13 mega. Cara, 13 MHz, cara, é muito alto. É uma frequência muito alta. Tá? Dá para a gente fazer um monte de coisa lá. E o sistema embarcado, como eu falei, ele vai controlar um braço mecânico, vai controlar uma boneca, vai controlar um robozinho que vai andar em Marte, tirar foto, colher amostra, sei lá, um sensor que você vai colocar num satélite para fazer medida de raios cósmicos, vai pegar a quantidade de raios cósmicos que vai bater numa plaquinha, vai converter aquilo num sinal elétrico, eletrônico, depois vai digitalizar isso daí para colocar num sistema embarcado lá, que eventualmente vai transmitir via um sistema de comunicação para a Terra. Vocês estão entendendo aonde eu quero chegar? Então, a gente vai até aprofundar um pouco mais, tá? Mas você fala assim, poxa, então qual que é a diferença de programar para um sistema embarcado e programar para um sistema num desktop? Qual que é essa diferença? Tá? Bom, no sistema embarcado, você vai ter que entender melhor o hardware do cara. Por quê? Você vai ter que fazer as coisas com menos instruções possíveis. Porque no sistema embarcado, o custo, tá, do sistema, ele impacta no preço final do produto lá, do robô, do robozinho de Marte, da geladeira, do carro, né, do automóvel. Tá? Então você tem. E outra coisa também, o custo da informática hoje é uma coisa que vocês têm que, quando vocês começarem a programar, ou trabalhar com isso, se alguém já trabalha com isso, não pensa nesse aspecto, é um aspecto importante, tá? A gente pensar no custo das coisas, né? Porque se você programa para desktop, para celular, tá? Você fala assim, legal, eu vou gastar aqui, eu vou usar todas as linguagens de programa, Python, vamos fazer em Python, tal, Delphi, faz o que você quiser, tá? .NET, né? Node.js, tá? Vão inventar a cada ano aí no mínimo umas 20 linguagens de programação diferentes
que vão te possibilitar programações diferentes. E você não tem limites. O limite que você tem é o processador, o desktop. Você vai fazer um programa, tipo um joguinho, vai jogar no PlayStation 5. Que se ferre o PlayStation 3, o PlayStation 2, porque você vai compilar ele para jogar lá no PlayStation 5. Então você vai fazer o seu joguinho, vai usar a melhor linguagem de programação, né? Desde que seja fácil você escrever ali, você entenda o que você está fazendo, você vai programar, né? Mesmo que isso compilado vai se transformar num código tão grande, não tem problema. Você só vai ocupar mais HD lá do computador do cara para o joguinho ficar guardado, ou mais, você põe na nuvem, né? E daí você interage, tal. Bonito isso. Só que no sistema embarcado você não vai fazer isso. O que é mais caro em qualquer sistema embarcado, gente, é a memória, tá? Memória. A gente sabe, né, na BIOS, né, BIOS de um computador, tá? O que pega mais não é nem o que está lá de checagem inicial, lá para dar o start na tua placa. A checagem que você faz no seu sistema digital ali para ver se está tudo conectado, tudo funcionando e tudo nas interrupções corretas. O que mais importa na BIOS é a memória. Por quê? Porque você usa aquele chipzinho lá e aquele chipzinho tem um limite de memória. E não adianta você fazer um programa grande para checar a temperatura, não sei o que lá, fazer aquele check. Por quê? Porque cada byte, cada bit, cada espaçozinho que você utiliza no programa vai contar o custo. E custo de memória é muito, mas muito mais caro do que custo de velocidade de processamento. E hoje, a gente nos sistemas embarcados, o MikroTik, sei lá, o PIC, não sei das quantas aí, você vai usar clocks, né, de velocidades que já são suficientes para o sistema embarcado. Outra coisa que é importante na programação de sistema embarcado, que quando vocês forem pensar nisso, né, tipo, eu vou querer realmente trabalhar com sistema embarcado, vocês têm que pensar, é assim, quando você vai fazer um joguinho, você usa aquele conceito de loop infinito, não é? Por quê? Porque o joguinho, enquanto ele está rodando ali no sistema, você está fazendo refresh da tela 60 vezes, 60 frames por segundo, ou 120 frames por segundo, mas toda hora você limpa a tela, dá um clear na tela e desenha de novo, não é? Isso dá sentido para o jogador de movimentação, dá sentido de profundidade, não sei, você está fazendo um joguinho. Tá? No sistema embarcado, esse conceito é muito importante, porque além de você ter pouca memória, que a memória é cara, e o sistema embarcado por si só é para ser um sistema um pouco mais barato, né? Então a memória é importante. E o seu sistema, cara, uma vez que ele estiver ligado, ele não vai se desligar mais. Então você tem que pensar em alocação de memória, você tem que pensar no tipo de variável que você vai definir no seu sistema. Então, programar para sistema embarcado, ele usa outros paradigmas. Tanto é que, inclusive, mesmo sistemas embarcados, que nem que o Diego falou aqui, né, usa o C++, tá? Tem sistema embarcado que você não consegue nem programar em C++, você tem que usar uma linguagem de programação específica para aquele hardware e que chega bem perto do nível do assembly, para você ter ideia. Então, às vezes, você programa até por Deep Switch, né? Deep Switch é aquelas chavinhas pequenininhas, né? Você programa, tipo, são duas chavinhas de 8 bits, daí você dá lá o código, uma palavra e dá Enter. Você coloca outra palavra e dá Enter. Dá outra palavra e dá Enter. E você está programando aquele sistema embarcado. Os sistemas de máquina de lavar roupa são mais ou menos assim. Você não tem uma EPROM para você programar
e gravar EEPROM. Às vezes você faz a programação no próprio hardware do sistema. Então, eu só coloquei isso daí para a gente abrir um pouco mais, né? Talvez, eu não sei se vocês já pensaram nisso, mas é assim, quando a gente faz um curso de ciência da computação, a gente sempre trabalha em alto nível, né? A gente vai trabalhar com programação e tal. O mais baixo nível que a gente chega é C++, talvez, né? Mas no sistema embarcado a gente tem que descer um pouco mais. E para descer um pouco mais, por isso que a gente tem que conhecer um pouquinho de digitalização, né, das etapas da digitalização, que eu quero acreditar que a gente já falou na aula passada. Então a gente vai seguir para frente e a gente vai começar a ver um pouquinho, né? Eu falei que a gente ia começar a falar de resistores, tá? Bom, resistor, cara, é um componente eletrônico, é um dispositivo que ele transforma a energia elétrica, e a gente já viu lá o que é energia elétrica. Se a gente não viu, eu revejo. Tá? Em energia térmica, tá? Por efeito Joule. O que o cara que bolou esse negócio aqui, ele quer dizer para a gente? Ele diz o seguinte, ó, um resistor nada mais é do que um elemento que você coloca num circuito eletrônico e que por ele vai passar a corrente elétrica. Tá? Eu defini já com vocês, e daí a pergunta mesmo, vamos interagir um pouco aí, porque o meu cérebro, ele não acompanha, e talvez vocês teclando, conversando comigo, talvez fiquem um pouquinho mais animados aí. Que eu não sei se vocês estão animados, se estão dormindo, se estão aí, né? É aquele negócio. Tá? Eu não sei se existe interesse em realmente aprender, ou mais, né? Deve ter gente aí que deve estar até puto da vida falando assim, cara, de novo ele vai falar dessas coisas, né? Então, para eu me colocar aqui, eu já defini com vocês o que é corrente elétrica. Se eu perguntar numa prova, defina para mim corrente elétrica, vocês sabem, por exemplo, definir para mim? Alguém aí pode se habilitar e responder, mesmo que não souber. Mesmo dizer assim, não sei. Não, você não definiu. Que daí eu defino agora. César, Oi? você fez alguma pergunta? Eu fiz, estou esperando a É que eu resposta. fui pegar água ali e eu nem vi. Você fez a Beleza. pergunta para definir corrente elétrica? Não, beleza, Diego, fica tranquilo. Você foi pegar água. E o resto do pessoal? Não, o Alexandre respondeu que não sei. Beleza. Não, né? Tá. Alguém outro, sem ser o Alexandre e o Diego, podem me dizer se eu já defini isso daí em aula? Coitado do Gabriel. Bem-vindo, Gabriel. Bem-vindo. Temos mais um paraquedista aqui na aula. Gente, o Gabriel está chegando hoje, por gentileza. Alguém converse com ele, pega o telefone dele, enfia o Gabriel na. Viu, Alexandre? Você que é o dono aí da turma? Então, coloca o Gabriel na turma de vocês aí para trocar informações, tá? Bom, beleza. Então vamos lá. Você já definiu já corrente elétrica? Já defini? Mas pelo Já. jeito. Movimentação de carga elétrica, podendo ser positiva ou negativa. Aí positiva com menos elétrons e negativa com mais elétrons. Pô, legal, cara. Tá vendo? É assim que eu gosto, né? Bom, corrente elétrica nada mais é do que essa movimentação de carga elétrica por um condutor. Tá? Mas a gente trabalha com computação, né?
E daí, para a gente, o que a gente define como sendo corrente elétrica para a gente? Para a gente é fácil. A gente simplesmente define lá, né, nos circuitos digitais, um zero, não é assim que a gente aprendeu? Ou seja, se eu tiver um, significa que eu vou ter sinal. É isso que a gente fala, sinal na porta do dispositivo, sinal na porta do CI, sinal na porta lógica. E se eu tiver zero, significa que eu não vou ter sinal, ou vou ter um sinal que para mim pode ser assim, não tem corrente elétrica. Tem corrente elétrica e não tem corrente elétrica. Alguém chegou a falar para mim aqui sobre corrente alternada e corrente contínua, que são dois tipos de possibilidades que nós temos. Tá? Então, vamos definir isso daí. Corrente contínua é uma corrente que ela só flui numa direção. Todos os circuitos digitais que nós trabalhamos, tá? Em princípio, eles trabalham com corrente contínua. Ou seja, o 1 vai significar que tem corrente e o 0 vai significar que eventualmente não tem corrente. Então, se a gente pegar numa memória, por exemplo, eu vou desenhar um bloquinho aqui, ó, tá? Uma memória. O que a memória tem? A memória tem barramento de endereço, né? Que os caras desenham bonitinho, tá? E tem, talvez tenha separadamente, né? Barramento de dados. Tá? Mas no meu sistema a gente usa o mesmo barramento para endereço de dados. Tá bom, não precisa complicar tanto, né? E a gente tem alguns sinaizinhos aqui, né? Que entram aqui, que é controle de leitura, o clock, né? Controle de habilitação de barramento, né? De read e write, sei lá, tem um monte de comandinho aqui que a gente entra. Legal. Então, isso daqui, cara, é um circuito integrado, né? Que tem um barramento onde vai entrar os dados e um barramento onde vai endereçar a memória. E aqui eu vou dar um comandinho, se é para ler da memória ou se é para gravar na memória, tá? Vou dar um outro comandinho, se é para incrementar o endereço ou decrementar o endereço. Quando eu faço isso, eu vou gravar no endereço de memória ou no outro. Bom, mas esses comandozinhos e os dados que a gente tem aqui é tudo 0 e 1. E em sendo 0 e 1, significa assim, ó, ou entra corrente, tá? Ou não entra corrente. Bom, se eu falei entra corrente, eu estou dando um sentido para ela, né? Ou a corrente nesse CI aí, ela vai vir nesse sentido, e entrar aqui dentro e fazer não sei o quê, tá? Ou ela viria nesse sentido, tá? Mas é uma determinação. Eu que vou dizer a lógica que eu vou trabalhar, se é uma lógica positiva, se é uma lógica negativa, uma lógica inversa, que a gente fala. Isso daí eu que defino no meu sistema. Mas tudo isso que acontece aqui é o que a gente chama de corrente contínua. É uma corrente que varia só num sentido. A corrente alternada, cara, é aquela corrente que é gerada lá na usina hidrelétrica. E ela é gerada em função da movimentação de uma turbina, de um motor, e ela é gerada através de um conhecimento de eletromagnetismo, dizendo que se eu tiver um campo magnético variável dentro de um campo elétrico contínuo, né, um ímã, por exemplo, né, se eu variar aquilo por dentro dos condutores que estão passando por esse campo elétrico, como eles estão em movimento, para aquelas cargas significa que está havendo um movimento do campo. E se houver movimento do campo, ele vai produzir a corrente de um lado, e quando inverter esse campo, a corrente vai passar para o outro lado. Então, o que a gente gera lá de uma maneira bem tosca, tá? A gente gera menos 110 volts e mais 110 volts. Que é o que gera lá
Bom, isso acontece porque o motor gira. Bom, se o motor gira, significa que os campos vão mudando de tempo em tempo. E essa mudança de tempo em tempo, tá, a gente pode chamar de ciclo. Tá? Então, o que acontece é que lá na geradora, na usina, tá, esse motor vai girar por cada força da água, né, formando ciclos. Tá? E esses ciclos, tem um cientista aí que chamou de, tipo assim, um ciclo por segundo. Tá? E ele deu o nome disso daqui de Hertz. Tá? Ó, eu não estou falando de clock digital, eu estou falando de sinal de corrente elétrica, que tem uma tensão associada, tá? E ela só vai produzir corrente elétrica, mesmo sendo alternada, se tiver um circuito fechado. Porque a corrente elétrica ela tem que sair e voltar para o mesmo lugar para funcionar. Tá? Legal. Ou seja, uma volta dessa aqui por segundo significa 1 Hz. E lá, na nossa usina, produz 60 Hz. Ou seja, o motor vai fazer com que essa mudança de direção de corrente aconteça a cada 60 ciclos por segundo. Beleza, esses são 60 Hz. Mas, como eu falei, isso só vai acontecer se tiver um circuito fechado. E para ter um circuito fechado, pensa comigo, eu não posso chegar na tomada da minha casa e pegar um fio, né, colocar num polo da tomada e no outro. Se eu fizer isso, o que vai acontecer? Como o circuito é muito curto ali, é um circuito pequeno, vai dar o que a gente chama de curto-circuito. Ou seja, toda a quantidade de cargas que está de um lado, só explode, né? Não faça isso, por gentileza. Você que é criança, tem menos de 13 anos, está vendo esse vídeo, o tio está pedindo para você não fazer isso em casa, não, hein? Tá? Porque você está fechando o contato e toda a tensão, vamos dizer assim, a carga que está no mais 110, por exemplo, vai querer ir lá para o menos 110. Né? Lá da tua usina hidrelétrica. Isso vai dar um curto-circuito. E essa quantidade de corrente elétrica que vai passar naquele fiozinho por segundo é muito alta. E vai acontecer o que? Vai derreter o fio. Né? Essa explosão que o Diego está se retratando, na realidade, é o que a gente chama de rompimento da rigidez dielétrica do condutor. Eu estou dizendo, esquece esses termos. Vai pegar fogo, vai dar curto, vai derreter o fio. Beleza. E, matematicamente, para a gente, se a gente fosse representar isso daí de uma maneira matemática, né, a gente tem um círculo, né, e a gente pega aqui do centro do círculo, faz um negocinho, né, a gente representa isso, ciclos por segundo é mais ou menos uma virada dessa por segundo, né? 60 significa que isso daqui vira 60 vezes por segundo. E se eu olhar isso daqui, tá? E lembrar que isso daqui pode ser representado por uma coordenada geográfica aqui, né? XY, tá? Aí eu vou lembrar lá dos cálculos de matemática e vou ver que essa representação aqui da setinha, que agora eu não vou conseguir pegar porque o negócio está em cima, né? Vou olhar para trás, tá? Esse negócio aqui, ó, virando 60 vezes, pode ser representado por seno ou por um cosseno. Se começar aqui é cosseno, se começar aqui é seno, e daí a gente vai desenhar aquele sinal que a gente usa para representar um sinal analógico que tem infinitos momentos, tá?
que a gente já viu lá e a gente já sabe até como que faz para converter esse seno em digital, usando a nossa amostragem, a nossa quantização e a nossa codificação. Tá? Bom, então você está dizendo, César, que daria para transformar 110 volts analógico em digital? Bom, daria. Só que não faz nenhum sentido, porque isso daqui vai me dar uma quantidade de energia tão grande, tá, que não faz sentido digitalizar isso daí. Então, esse círculo trigonométrico aqui, né, que nada mais é, se a gente colocar um motor, imagina um motor rodando aqui, ele vai gerar exatamente uma tensão que varia conforme o círculo trigonométrico. Então, é a mesma coisa que se eu fosse escrever matematicamente, mas não interessa muito para nós, tá? Eu colocaria 110 seno de x, tá? 100x é o seno de x. Tá? Que é um sinal matemático e tal. Mas dentro dos nossos componentes, dos nossos computadores, a gente não consegue trabalhar com isso, a gente vai ter que mexer nesse tipo de energia alternada para transformar ela numa energia contínua, né, que é o que a gente usa nos nossos componentes eletrônicos. E mais, eu vou ter que transformar esses 110 volts, sei lá, para 5 volts. Tá? Então, eu vou usar componentes eletrônicos para fazer isso para mim. Circuitos eletrônicos, né? Tá? E, no caso, eu não quero nem mais 5 menos 5, né? Seno de x. Tá? Eu preciso de 5 e 0, porque eu uso lá no TTL, que é aquela técnica que a gente aprendeu lá nos sistemas digitais, né? Transistor to transistor logic, a tensão predominante ali é 5 volts. Mas nas memórias, dentro dos nossos sistemas embarcados, ou dos nossos sistemas produtores de bits, aí, os computadores, a gente trabalha com tensões menores até. A gente trabalha com 3,3 e 0, ou 2,6 e 0 volts. Tá? Então, por quê? Porque a gente trabalha com potências menores, né? E com sinais digitais. Então, o 0 e 1, para mim, dentro da memória, ele vai corresponder a, sei lá, 3,3 volts, mais, tá? 3,3 volts, e o 0 vai me corresponder a 0 volts. Então, quando tem corrente, a tensão naquele ponto lá é 3,3 volts. Beleza. Mas, então, como que eu faço para ligar as coisas na tomada se eu não posso ligar um fio? Eu tenho que usar um dispositivo, tá? Um dos dispositivos que eu posso ligar na tomada é um resistor. Né? Eu posso ligar tanto em alternado, né, no 110 volts, quanto nos 5 volts ou no 3,2 volts, não interessa. Mas esse componente eletrônico eu poderia ligar na tomada. Não vai sair por aí também, meu querido mancebo, comprando resistores e tentar colocar resistor na tomada, porque os resistores que a gente tem nas lojas, eu não tenho foto disso aqui para vocês. Mas eu tenho uma apostilinha aqui que eu vou passar para vocês sobre esses componentes. Tá? O resistor que a gente compra lá na loja é um resistor muito pequenininho. Então, ele não aguenta os 110 volts. Ele esquenta muito, ele queima na mão, que nem o fio. Mas se a gente comprar um resistor grandão, um bitelão, arredondado, né, com a cabeça assim, com 2 fiozinhos, e colocar na tomada, ele funciona. Tá? Ou se a gente pegar um outro resistor, um outro tipo de resistor, que é a resistência do chuveiro. Tá? Então, veja bem, o que o resistor faz no circuito? Ele simplesmente opõe uma resistência à passagem da corrente elétrica, transformando a corrente elétrica que passa por ele em energia térmica, pelo efeito Joule. Então, ele dissipa essa energia. Um resistor que a gente coloca lá no chuveiro, ou uma resistência, quando você liga o chuveiro, né? E não sei se você sabe, mas para o chuveiro ligar, você tem que abrir a água. Daí tem uma válvulinha lá que liga o chuveiro.
Se você deixar a água desligada, o chuveiro está desligado. Por quê? Porque você pode colocar a resistência do chuveiro e ligar sem água? Pode. Só que ela vai esquentar tanto que ela vai romper. Por isso que queima. Quando a resistência queima, significa que ela rompeu. Por quê? Foi muito calor para ela e ela não estava... Por isso que o cara diz assim, ó, quando você trocar a resistência do chuveiro, liga a água antes, deixa passar água para encher bem onde está a resistência, aquele invólucro onde está a resistência de água. Daí você liga a resistência, que daí já a água já está dando pressão, está dando contato, você liga ela, vai passar corrente elétrica por ela e daí vai esquentar a água. Por quê? Porque a resistência esquenta e a água esfria a resistência. A água nada mais é do que o resfriador que a gente encontrou para a resistência do chuveiro. Para que ela não queime, a gente passa água por ela. Mas tem resistor que ele é seco, tipo aquele que você usa para colocar no bule lá no copo e esquentar a água. Não sei se vocês conhecem, mas tem um resistor que você liga na tomada, ele esquenta, mas ele não queima. Por quê? Porque ele é produzido por um material para não queimar. Os aquecedores de resistência usam aquelas resistências que até fica vermelho, né? Legal, então, você ligou no 110 volts, então. Só que um computador não é assim. Um sistema embarcado, menos ainda. Então, a gente vai trabalhar com tensões mais baixas, com correntes mais baixas. Mas tem resistores lá também nos circuitos. Mesmo dentro do circuito integrado, mesmo a gente chamando ele de transistor to transistor logic, tá? Dentro dele, das memórias, dentro das CPUs, dentro dos processadores, tem resistorzinhos lá dentro. Só que eles são montados dentro do chip. Obviamente, vocês aprenderam isso daí também lá em sistemas digitais, né? As montagens de como faz uma placa, como coloca a serigrafia, como faz os caminhozinhos lá dentro e como que você faz as cavidades, né? Para que cada cavidade transforme num resistor ou num capacitor e, eventualmente, você coloca algumas partes lá que a gente chama de semicondutores, que vai ser um outro tipo de componente que a gente vai ter que aprender também, porque esse outro componente vai ajudar a gente a transformar as correntes alternadas em correntes contínuas, que é exatamente o tipo de corrente eletrônica que a gente usa dentro dos sistemas embarcados. Tá? Bom, o resistor, então, só serve para esquentar? Sim. Só que quando ele esquenta, tá? Quando ele esquenta, ele causa uns negócios interessantes que é bom a gente saber, e é por isso que ele existe também, não é só para esquentar a água, não. Por exemplo, a corrente elétrica vai passar, tá, por ele. Se for corrente contínua, vamos trabalhar com corrente contínua, que é mais fácil de entender. Ela vai vir nesse sentido aqui, né? Quando ela vem nesse sentido, a corrente elétrica nada mais é do que um monte de carguinhas aqui, ó. Um monte de carguinhas elétricas que vão passar aqui por esse resistor. Só que quando essas carguinhas elétricas estão passando pelo resistor, tá? Eu vou pintar todas elas de azuisinhas. Consigo? Pintar tudo de verdinho? Consigo. Se eu apertasse o negócio certo, eu já... Né? Então, daí o que vai acontecer? Ó? Todas essas cargas aqui, que para ficar mais fácil, esse negócio que vai me atrapalhar aqui, todas essas carguinhas aqui, ó, elas vão passar aqui, né? Tá? Só que quando elas passarem aqui, o resistor ele vai oferecer um certo impedimento para que essas cargas não passem do jeito que elas estão chegando aqui. E isso é o que a gente chama de efeito de resistência. É isso aí mesmo, vai deixar poucas cargas passarem. Então, essas poucas cargas que vão passar, tá, vão continuar para aqui para frente. Veja bem, vai ficar um pouquinho de cargas aqui paradas. Essas cargas que vão ficar paradas aqui, é como se a gente chamasse isso daqui de queda de tensão, tá? Ou seja, cria aqui mesmo no resistor o que a gente chama de diferença de potencial entre esse lado e esse lado. Cara,
Se eu conseguir fazer com que essa queda de potencial nesse resistor aqui seja de, vamos imaginar assim, DDP é diferença de potencial entre um lado e outro de um elemento, tá? E corrente elétrica passando por um resistor vai causar uma diferença de potencial, porque a quantidade de cargas que está saindo aqui é um pouco menor do que a quantidade de cargas que está chegando nele. Tá? Mas isso, obviamente, quando eu falo obviamente, gente, não é desmerecendo, não. Por quê? Mas isso é matéria que a gente já viu em Física 2. Tá? E lá no colegial também, antes de entrar na faculdade, com certeza a gente viu. Você pode não lembrar. Tá? Então eu estou usando o conhecimento que a gente viu de associação de resistor. Tá? Não vou só para falar por cima. Só para a gente entender o sistema embarcado. Tá? Então, estamos como se fosse uma revisão. Imagina que isso daqui é uma revisão. Se você tiver dificuldade de entender e tiver tendo essa dificuldade, legal, dá um toque para mim no chat, tá? Que apesar de eu passar, e vou passar agora, hoje, depois da aula, alguém vai ficar comigo aqui depois da aula, eu vou passar a transparência falando sobre isso daqui, para vocês lerem, tá? Para ir assimilando o conhecimento. Se eu conseguir que essa diferença de potencial aqui se transforme numa diferença de potencial de 3 volts, 3,3 volts, tá? E eu podia pegar esse resistor aqui e fazer uma ligação com ele. Espera aí. Novos slides, tá? Um slide branco aqui. Tá? Eu vou desenhar o resistor, só que eu vou desenhar de pé, ele de pezinho. Vou pegar só esse resistor aqui, ó. Montar tudo. Copiar aqui. Levar para o outro slide que eu fiz. Dar um colar e vou virar ele de lado aqui, ó. Vocês entenderam, né? Só mudei o desenho. Quando a gente faz isso daqui, às vezes, a gente se perde, né, só no virar o desenho, a gente fica meio para de entender, né? Eu estava entendendo até agora, mas se virou o desenho, não dá para entender mais. Mas, então, continue entendendo da mesma maneira. Vai ficar um pouco mais carga aqui. O que significa dizer que eu posso ter aqui uma diferença de potencial de 3,3 ohms. Legal. Então, se eu pegar o meu sistema embarcado, onde, eventualmente, vamos imaginar que nessa memória aqui, ó, esse comando de leitura, tá? Esse comando de leitura fosse um bit 1 que eu tivesse que colocar aí. Tá? É um bit 1. Um bit 1. Tá? Se eu tiver esses 3,3 volts aqui, significa que aqui, nesse ponto, eu tenho 3,3 volts. 3,3 volts para mim, ó, eu só mudei o desenho de lado, hein? A memória, eu só coloquei ela de cabeça para baixo, tá? Significa que se eu pegar desse resistor, gente, e colocar uma ligação aqui, ó, tá? Se eu tiver uma corrente elétrica passando por esse resistor e tiver um fio ligado aqui, ligado na minha memória, sabendo que se eu tiver um nesse pino aqui dessa memória, vai ser o comando que eu estou dando para ler, significa que quando estiver passando essa corrente aqui, eu vou ter sempre um aqui. Portanto, a minha memória sempre vai estar habilitada para ler. Tá. Então, significa dizer que o resistor, além de esquentar chuveiro, ele também serve para, dentro de um circuito eletrônico mais complexo, tá? Ele sirva para dar referências de tensões ou referências de bits
para determinados componentes do meu sistema embarcado? Sim. Então, é por isso que a gente tem que aprender um pouquinho sobre o que é o resistor. Tá? E mais, o resistor, tá? Ele pode ser associado, a gente viu lá, associação de resistores, ele pode tanto estar associado em série, quanto em paralelo. Esses resistores aqui, ó, todos eles estão associados em paralelo, porque tem um paralelo com o outro, né? Nesse tipo de associação aqui, a gente consegue ver isso daqui, ó, se vocês não conhecem, esse símbolo é um símbolo de fonte de alimentação, tá? Que gera uma tensão, né? Tipo uma bateria de carro, ou tipo uma pilha, tá? Ou no caso, imagina 3 pilhas ligadas uma na bundinha da outra, vai somar 1,2 mais 1,2 mais 1,2, vai dar 3,6 volts. Beleza, é o que a gente precisa aqui. Tá vendo? O 3,6 volts, ele está nesse resistor, ele está nesse resistor e nesse resistor. Ou seja, tem a mesma tensão elétrica aplicada nesses 3 resistores. Portanto, eu consigo, por uma lei, né, que é a lei de Ohm, que a gente já viu lá na física, estabelecer quais são as correntes que passam aqui. Mas, para o nosso caso, até não é tão interessante, porque a gente está mais preocupado com a tensão. Por quê? Lembra? No nosso circuito integrado, eu preciso, talvez, de uns 3,3 volts aqui, né? Para habilitar essa memória para gravação. E se eu tivesse 3,6 aqui, César? Dá mais, né? Pode queimar? Pode. Então, para não queimar, eu faço uma outra associação de resistores. Eu sei qual é a corrente que está passando aqui, sei qual é a lei de Ohm. Se eu diminuir o resistor, tá? Se eu pegar um outro resistor aqui e colocar em série com ele, tá? Eu consigo fazer com que eu tenha a soma dessas tensões aqui sendo 3,3. Então, se aqui é 3,3, eu preciso de uma tensão aqui de 0,3 volts. Ou seja, usando a lei de Ohm, eu vou calcular o valor desse resistor, que é o que vai ser diferente desse resistor, tá? E vou proporcionar que, por causa dessa corrente aqui, tá? Que é a mesma, que passa nos 2 componentes, e isso daqui eu chamo de associação em série, eu vou dar uma queda de tensão de 3,03 aqui, vai sobrar 3,3 aqui em cima, por causa da corrente que está passando. Tá? Ah, legal, César. Não entendi muito bem, mas você está falando, eu acredito. Então, gente, acreditem em mim. Os resistores são utilizados nos circuitos eletrônicos não só para esquentar, mas para produzir quedas de tensão neles. E essas quedas de tensão, essas tensões geradas aqui, elas são usadas em outras partes do circuito para fazer com que o circuito funcione de uma maneira correta. Aqui, a gente está trabalhando com tensões bem baixinhas. Por quê? Porque o nosso circuito de memória aqui exigia tensões baixinhas. Pode ser que eu use essa tensão aqui para alimentar eventualmente um outro circuito qualquer, que não seja memória, tá? Mas que vai precisar de energia para fazer alguma coisa aí para mim. Tá? Um driver, né, de alguma placa, de alguma coisa, que de repente ele precisa de 0,3 volts para funcionar. Pô, César, mas você vai misturar circuito que precisa de 3,3 com circuito que precisa só de 0,3? Não é bom fazer isso. Então, se eu estou usando uma tecnologia, tá, que eu vou definir aqui como sendo CMOS, por exemplo, tá? Consigo escrever CMOS aqui, tá? Se eu estiver usando uma tecnologia aqui, CMOS, tá? Obviamente, esse outro componente meu aqui, para ficar compatível na mesma tecnologia, eu vou também usar um CMOS aqui. Tá? Então, eu não vou ter, talvez eu não tenha
esses problemas aqui de ter que usar 0,3, eu posso, com o CMOS, eu posso usar aqui de cima mesmo. Eu peço só pego o negócio aqui e ligo, sei lá onde, ligo aqui, onde eu estou precisando. Legal. Mas, às vezes, eu não acho o circuito CMOS para fazer o que eu quero, ou o que eu quero não pode utilizar essa tecnologia. Então, que tecnologia que eu tenho que usar? Ah, daí você tem que usar a tecnologia TTL, por exemplo. Uma porta 7440, sei lá. Tá? Legal, só que essa porta aqui trabalha com tensões diferentes. Ele não trabalha com 0,3 volts. Ele trabalha com 5 volts. E aí? Como que eu vou fazer? Bom, então eu posso pôr um circuito, tá? Que vai dividir, né, a tensão. Tá? Um circuito qualquer aqui, que eu não sei qual que é. Tá? Eu vou chamar de fonte. Tá? E esse circuito aqui vai me dar os meus... Agora fodeu de vez, né? César, você não aprendeu ainda. Faz mais de 10 anos que você faz isso e você não aprendeu ainda. Tá? Então, eu posso ter um circuito que vai me dar os 3,3, que vai me dar, de repente, o 0,3, que vai me dar, de repente, um 3,6, ou, no meu caso aqui, eu vou precisar de 5. Então, no seu computador aí, no desktop, que você está acostumado a fazer programação, né, o curso inteiro está baseado nisso, né? Tudo que você faz é para desktop. Ou para smart, agora para smartphone, né? Então você vai ter que desenvolver aplicativos e os apps que você vai fazer na programação que você mais gosta, tá? Aqui dentro do celular, cara, ele usa tensões diferentes do desktop. É outro circuito, tá? O processador é outro, é um Qualcomm, não é um Intel i9 ou um AMD, não sei o que lá. É um Qualcomm da vida aí, tá? Mas é que faz a mesma coisa, tem, né? Que nem o Xeon, os Xeon, não, Xeon da Intel, faz a mesma coisa, é só um outro modelo, né? Tem tudo isso, tem porta, tem controle, tem barramento de dados, tem não sei o que lá. Aí o meu sistema embarcado vai ter tudo isso? Cara, o seu sistema embarcado talvez não, porque ele vai ser mais simplesinho. Mas você precisa saber que quando você precisar de uma determinada tensão lá, você pode contar com componentes eletrônicos como o resistor. Outro componente eletrônico que... e daí para você calcular... Bom, eu não vou entrar em cálculo de resistência aqui. Não tem nada a ver. Outra coisa que é importante é capacitor. Só que antes de falar de capacitor, moçada, não vai dar tempo. Eu vou falar de capacitor então, porque não vai dar tempo de falar da conversão, a conversão de senoide para uma corrente alternada para uma corrente contínua. Daí eu falo isso na próxima aula e daí a gente já vai para transdutores. Tá? O capacitor já é um dispositivo que ele é capaz de acumular cargas elétricas. Tá? Ele é construído de tal maneira que se você colocar uma bateria e ligar ele na bateria, quando você tirar a bateria dele, ele mesmo vai ficar carregado. É como se fosse uma memória de tensão. Então, se eu pegar uma bateria de 12 volts, colocar no capacitor e deixar esse capacitor se carregar, vai levar um tempo para ele igualar, porque ele está descarregado, vamos dizer assim, não tem nenhuma carga nele, não tem nenhuma diferença de potencial nele. A hora que você coloca ele numa bateria, a partir do momento que você colocou ele na bateria, a bateria vai começar a jogar cargas para ele. Tá? Uma corrente vai acontecer nesse circuito e essas cargas vão se acumular no capacitor. A ponto de que, quando chegar na carga máxima dele, que ele ficar com a mesma tensão da bateria, 12 volts, o capacitor colocou lá 12 volts, chegou em 12 volts. A hora que você tirar a bateria,
ele vai ficar com 12 volts nele. E se ele ficar com 12 volts, você concorda comigo que é como se ele fosse uma bateria? Então, se eu pegar ele, eu não posso pegar no terminal dele, senão vai descarregar através de mim. Tá? Mas se eu pegar no meinho dele, colocar num bolso, isolado, tá? Levar lá para tua casa e jogar na tua mão, esse capacitor, quando você pegar ele, ele vai estar com os 12 volts nele. Então, no caso de 12 volts, vai dar cosquinha. Aí, se você pegar um capacitor de 180 volts e carregar 180 volts nele e jogar na mão de um indivíduo, a hora que ele pegar, ele vai levar um choquinho. E é gostoso fazer isso, moçada. Vocês não têm ideia. Né? Engenheiro adora fazer essas coisas com bicho. Né? O primeiro ano o bicho se ferra na mão. Porque você joga capacitor carregado na mão do cara, dá um susto nele. Né? E isso faz parte da vida acadêmica que, infelizmente, vocês não estão vivenciando, né? É tão legal ver bicho assustando com choque de capacitor, cara. Não mata, não, tá? A gente só, né? Tipo uns 35, 40 volts ali, só para ele, na hora que ele pegar, ele levar um choquinho. Né? Isso, bomba de capacitor, dá para fazer também. Bom, então, capacitor nada mais é do que um componente que tem duas placas, né, placas metálicas, e ele está isolado por um componente ali que é um isolante, que não vai deixar passar corrente elétrica. Você carrega ele, com o tempo, ele tem um tempo para carregar, né, que é o tempo que as carguinhas chegam lá para acumular nas placas, e também tem um tempo para descarregar. Tipo assim, se eu colocar um resistor nele, né, entre os terminais, esse resistor aí vai surgir uma corrente elétrica, porque é como se eu tivesse uma bateria ou um resistor. E essa corrente elétrica vai levar um tempo para descarregar, ou para ir toda de um polo para o outro, né, do capacitor descarregar. Isso daí chama constante de carga, né? É um E elevado a menos J, fórmula matemática, não interessa. O fato é que tem esse tempo, e esse tempo é determinado pela resistência. Quanto mais alta a resistência, maior o tempo. Quanto mais baixa a resistência, menor o tempo. Tanto é que se você pegar nele, a sua resistência é muito baixa, por isso a corrente elétrica vai passar e vai te dar um choque. Tá? Mas ele serve para várias coisas. O capacitor, cara, uma das coisas que ele faz é manter a carga. Então, dentro de um circuito embarcado, por exemplo, que você precisa que a carga fique lá, o CI fique com uma carguinha num determinado terminal ali por um tempo grande, e mesmo que falte energia, vamos dizer que seja um sistema embarcado, como se fosse uma máquina de lavar roupa, né? Que fica ligada na tomada 110. Então, ele tem sempre lá 110 volts, né? Depois você converte para 12 lá dentro, põe uma fonte, igual aquelas fontezinhas de celular lá, né? Para transformar para 12 volts e fica lá, tá? Mas de repente acaba a energia, mas você quer que mesmo sem energia da eletricidade, fique um seisinho lá, fique carregado por algum tempo, né? Você pode calcular isso daí, o capacitor consegue segurar. Você não precisa colocar uma bateria, você pode colocar um capacitor ali. E esse capacitor vai segurar a carga no CI, né? Ou a tensão ali, naquele CI, por X horas, X dias, X semanas, X meses. Vai depender do tamanho do capacitor e da resistência lá do circuito integrado que, né? Então é isso. Ou seja, hoje a gente viu alguns componentes eletrônicos, tá? Mas o conceito mais o Diego está perguntando o seguinte: não tem um negócio que o capacitor libera a energia dele mais forte? Sim, a gente consegue fazer circuitos aumentadores de tensão com capacitores. Mas, para fazer isso, na realidade, você tem que fazer uma associação de capacitores e colocar um outro componente eletrônico, que é um diodo, para que ele carregue e consiga manter a carga carregada para ir dobrando.
A gente não vai ver isso aqui, tá? Mas é possível sim, viu, Diego? Tá? Você fazer um circuito aumentador de tensão, vamos dizer assim. Ou seja, a alimentação chega com 110, mas você carrega os capacitores dessa maneira que eles fiquem com 380, 800 volts, 1000 volts carregados num banco de capacitor, desde que você faça o circuito correto. O capacitor não serve só para acumular carga, ele serve para outras coisas, por exemplo, para filtro. A gente vai falar isso. Filtro para a gente é importante, por causa do ruído, tá? Então é isso. Por hora, assim, meio zoneado do jeito que eu sempre fui na vida, é isso que eu queria conversar com vocês. Mas o conceito mais importante que eu queria que vocês mantivessem hoje, tá? Porque vocês, de uma maneira ou outra, vocês vão ter que programar, né? Cara, você vai pegar um sistema embarcado, você vai ter que fazer ele fazer alguma coisa para você, né? Ele não vem assim do céu fazendo o que você quer, né? Então você vai ter que pôr um programinha nele. Uma das coisas importantes dos sistemas embarcados é que ele tem que ficar sempre ligado. Então vai ter que rodar ali um programinha com loop infinito, né? Então você vai ter que ver que tipo de loop que você vai fazer. Outra característica do sistema embarcado é que ele vai ter que usar pouca memória, porque memória é cara, entendeu? Então você não vai poder escrever o programa do jeito que você escreve para o seu notebook, para o seu celular. Você vai ter que programar de outro jeito. Você vai ter que programar ele para ele eventualmente ligar um motor, desligar uma máquina, fazer um braço robótico se movimentar, fazer o robozinho de Marte rodar as rodinhas, levantar o braço mecânico, tirar foto, mudar. Ou seja, vai ter que colocar alguns dispositivos ali que vão controlar essas correntes, não no seu sistema embarcado propriamente dito, mas você vai ter que conhecer de eletrônica, porque você vai ter que mandar comando para um transistorzinho, né, para ele fazer o drive de corrente lá para conseguir movimentar o motor, porque o seu CI, o seu processador, a sua bateria, não vai ter capacidade para mover o motor. Tá? Então a gente tem que pensar nisso também. E a gente vai montando tudo isso daí junto aos poucos. Não adianta ter ejaculação precoce, moçada. A gente tem que montar o conhecimento aos poucos, tá? E mais, o que eu queria dizer para vocês, tá? É assim, ninguém tem todo o conhecimento do mundo. Como eu não sei programar em C, tá? Quer dizer, não sei. Eu aprendi, né? Mas que nem eu sei, vocês aprendem a matéria, né? Eu não uso isso no meu dia a dia, então vai ser difícil. Se eu abrir aqui eu até, cara, de boa, meu, eu até posso ir no Google hoje, dar uma pesquisada, dá para dar um tapa, tá? E fazer alguma coisa para funcionar. Da mesma maneira que a gente estava conversando, né, de fazer um controle para controlar a minha RS 232, né? Para fazer com que cada bit, né, ou cada um, porque é um DB25 que eu tenho ali, e ele tem 8 bits, né? Uma serial, não lembro se é 8 ou 16, 25, não, é 8 bits. Tá, eu tenho 8 bits lá, 1 byte, tá? Então, eu queria fazer com que o bit 1 fosse referente ao R, o bit 2 fosse com referência ao G, e o bit 3 com referência ao B, um RGB. Só que ele tem que ter tensões diferentes, né? E para fazer tensão diferente, como que é? Porque ali na saída é 5 volts. Então, se eu colocar o bit 1, vai ser 5 volts, mas eu preciso de 2,3. Como que eu faço? Bom, e se eu ficar piscando o bit? 5, 5, 5 no tempo. Se eu ficar piscando no tempo, gente, a média pode chegar a 2,5 volts, a 0,3 volts, a 1,5 volts. Ou seja, a frequência com que eu fizer com que esse bit fique piscando na portinha, eu posso fazer um jeito de fazer um filtro usando o capacitor. O capacitor vai me fazer isso daí. Vai pegar a média, né? Porque ele tem um tempo de carga e de descarga, né?
entendeu? Então você pode fazer para que aquele bit seja tão rápido para carregar ele no 2,6 volts e só manter aquilo em 2,6 volts, para ele não descarregar mais que aquilo, sempre vai ter 2,6 volts ali. Mas para isso eu tenho que saber qual frequência que eu tenho que colocar os bits de 5 volts ali, né? Porque na hora que eu colocar o bit de 5 volts, a tendência é o capacitor começar a ir para 5. Mas se eu tirar ele, se ele estava de 0, ou estava em 2,6, foi para 2,7, tirei ele, ele fica em 2,7 e vai descarregando no meu LED RGB. Olha que maravilha. Mas isso tudo, cara, a gente vai construindo ao longo do tempo. Então, moçada, desculpa a aula, tá? Hoje, realmente, como sempre, cara, segunda aula para mim é um pouco complicado, desculpa, eu passei mais do que 8 minutos. Se bem que a aula vai até as 22h10. Não sei se vocês sabem. É que a gente sai às 22 por causa da van, né? Mas como você está em casa, então eu imagino que você não precise pegar a van, sair correndo da sala para pegar a van e perder informação. Que informação é essa que pode valer um ponto na prova, por exemplo? Né? Uma definiçãozinha babaca dessa, numa provinha, né? Então, daí eu queria também, obrigado, Diego, feedback, tá? Eu vou desligar, parar de gravar. Quem quiser, né? Quem que caiu de paraquedas aí? Eu não lembro o nome do rapaz aí. Foi ele. Mas eu também não estou te vendo. Agora, fala de novo aí para eu ver esse monte de gente aqui. Gabriel. Gabriel, valeu, Gabriel. Bem-vindo, cara. A nossa aula, a minha aula é desse jeito, é meio retardado mesmo. Eu sou assim, não adianta você ficar bravo, não vai reclamar com o coordenador, que não vai resolver, entendeu? É o meu jeitinho, vai continuar desse jeito. Vai no meu canal lá, que tem as aulas passadas, se quiser, tiver saco para ver, talvez você aprenda coisas novas lá, né? Pelo menos o que é sistema embarcado, para que serve, as características, babá. Vou passar para você agora aqui, se você ficar comigo. Para quem já conhece o canal, é só ir lá no canal, dar joinha, para o professor ficar milionário, né? Porra, o professor tem 400 inscritos, eu preciso de 1.000. Então pede para a mãe, para a namorada, para o tio, para o cachorro, para o papagaio se inscrever. E quando você for ver as minhas aulas, eu espero que você veja, do começo ao fim, dê joinha, sabe? Faça pergunta. Só não vale xingar minha mãe, porque, né? Beleza. Isso, favorita, Gabriel, favorita que e indica para todo mundo, cara. Indica para os colegas de turma, ex-colega de turma. Fala, porra, esse cara dá aula aí, ó. Se você quiser aprender umas coisinhas aí, lá tem vários, cara. Meu, assim, eu não conheço porra nenhuma de nada, mas o pouco que eu conheço, eu tento compartilhar com quem quer aprender. Esses canais de educação realmente são muito pouco frequentados, né? Muito melhor você escutar treta, ver fofoca. Aliás, tem que falar do BBB, esqueci de falar do BBB. BBB dá like. E o YouTube veio falando BBB, Big Brother Brasil, Fiuk. São todas palavras maravilhosas para o YouTube. Daí ele indica a gente para o meu canal, porque eu falei Big Brother Brasil, Globo Joia, né? Lula lá! Beleza, moçada. Eu estou parando de gravar aqui. Mas eu vou continuar na sala ainda, porque eu estou com fome, mas... Né? Ó, 1, 2, 3, 4,